revelou que as mulheres recebem 19,4% a menos que os homens. E hoje, no Dia Internacional da Igualdade da Mulher, vou receber aqui a Lídia Moura, que é secretária da Mulher e Diversidade Humana, e a nossa psicóloga Aline Arruda. Bom dia, maravilhosa, tudo bem com vocês? Menina, olha, estou com duas mulheres maravilhosas aqui hoje, né? Tudo bom, né? Bom dia, Marília, tudo bom? Tudo bom, minha amiga? Eita, vamos lá, vamos embora. Você que está aí pode participar do nosso programa também. Fiquem à vontade, se vocês desejarem, mandem mensagem aí através do nosso WhatsApp, tá bom? Lídia está aqui junto comigo, eu também estou aqui com a Aline, psicóloga. A gente vai falar um pouquinho sobre essa questão dessa igualdade, né? Que hoje em dia é fogo, né, gente? Mulher trabalha mais que homem. Eu já digo logo assim, a mulher trabalha muito, viu? E a mulher é para ser igualitária em tudo, em todos os sentidos, né, Lídia? Bom dia. Bom dia, Marília. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham. Na verdade, nós temos agora de 2023 uma lei federal que não permite mais diferença salarial. Mas veja, foi em 2023 que nós conquistamos essa lei. Depois de muitos anos. As mulheres no mercado de trabalho tinham, em média, recebiam 30% menos, às vezes, nas mesmas funções. Então, a lei agora não permite mais que isto ocorra, mas é um processo ainda, porque até a implantação total da lei, embora o Ministério das Mulheres esteja acompanhando, né, junto às corporações, junto às empresas que são obrigadas a emitirem um relatório comprovando o cumprimento da lei, mas veja que é uma luta neste e em outros direitos, né? O maior desafio ainda é o enfrentamento à violência, justamente porque uma sociedade que não é igualitária, ainda há a violação dos direitos humanos das mulheres. Quanto ao salário, como é que está? Está menor ainda ou já está realmente não, a lei não permite homens? mais que seja menor nas mesmas funções. Igual, então. Mas a sociedade, as grandes corporações, as empresas e até as empresas menores, muitas vezes, inclusive na hora da contratação, não querem mulheres, porque as mulheres têm a gestação, têm a licença maternidade, esquecendo este empregador que a licença maternidade é, antes de mais nada, um direito da criança, né? É uma responsabilidade de toda a família e deveria entender que esse processo é justo e correto e que a mulher, justamente por passar um período cuidando da criança, ela deveria ter vantagens e não desvantagens, né? Tanto que nós já defendemos a licença parental, seria mais justa, de modo que a mulher pudesse tirar a licença, mas qualquer outro familiar que pudesse cuidar daquela criança. Então, seria algo mais justo. Não temos a licença parental no país, temos uma licença maternidade mais longa, uma licença paternidade muito pequena, mas essa responsabilidade está muito associada à mulher, como todo o processo de cuidado na sociedade está muito associado a como se fosse um dever exclusivo das mulheres. Maravilha. Aline, por mais qualificação que essas mulheres elas tenham, né, elas também enfrentam ainda muita dificuldade, preconceitos, enfim, né? Como lidar com tudo isso? Pois é, a gente tem a questão, por exemplo, que ainda temos, né, como Lídia falou, essa questão do trabalho, a gente tem menos mulheres ainda que ocupam cargos de liderança e estando em cargos de liderança ou de gestão, a gente vê, por exemplo, que em várias situações, inclusive televisionadas, às vezes quando uma mulher quer falar, muitas vezes ela é cortada, ela é interrompida, porque tem muitos homens que ainda não querem escutar, então ela precisa ser validada, né, mesmo diante de um cargo que muitas vezes ela já ocupa, para ser escutada e para mostrar que ela tem condições de gestão como qualquer outra pessoa. Então, além da dificuldade de chegar lá, ainda tem a dificuldade de manter-se. É verdade. Agora, sim, você acredita que, além de tudo, assim, mesmo elas cientes, né, essas mulheres, né, elas estão cientes da condição dela, né, como mulher, é aceitável isso? Na verdade, a gente tem algo que é construído, né? Então, a mulher, durante muitos anos, como ela falou, agora de 2023 é a lei, mas durante muitos anos ela teve que lutar pelo direito de, né? Inclusive pelo direito de escolher ou não a maternidade. Né? Então, se impunha a mulher que ela tinha que ser mãe, ela tinha que cuidar dos filhos. Então, em todo esse processo tem também uma culpa. Né? Será que eu vou dar conta de tudo? Será que eu dou conta do trabalho, de cuidar da casa, dos filhos? E aí, se ela não cuida, na percepção da sociedade, ela é errada. Se surge uma promoção de trabalho e, por exemplo, o companheiro, o cônjuge, pensando
numa situação de casamento. Se ele viaja, é ok. Mas se essa mulher viaja, como assim vai abandonar os filhos, vai abandonar a casa? Então, administrar isso tudo, né? Muitas vezes, numa situação que a gente vê na sociedade, o homem tem uma jornada de trabalho que ele pode se dedicar integralmente ao trabalho, né? E a casa ficar os cuidados ali da esposa, da mãe, daquela outra pessoa. Uma mulher, ela precisa dar conta de todas essas coisas, né? E dar conta bem, senão ela vai sempre ser apontada como porque quis cuidar do trabalho, porque quis fazer isso, então ela não dá conta, né? Então, é uma mudança que ela precisa acontecer em sociedade, ela precisa ser olhada de todas as formas, né? Sejam mulheres mães ou não, elas sempre acabam sendo apontadas de alguma forma por esse sentido de precisa dar conta, porque senão se abrir mão de uma coisa para querer olhar outra, não pode. É complicado, né? Porque mulher, olha, mulher, minha gente, dá conta de tudo. Eu não sei como é que a gente consegue, não, né? Nós mulheres. Porque, olha, a gente trabalha fora, trabalha em casa. Em casa ainda trabalha mais, viu? Digo logo assim, trabalha mais em casa do que em qualquer lugar, viu, minha gente? Era até pra gente ser remunerada, viu, em casa, não é não? Porque, minha gente, pelo amor de Deus, a gente trabalha em casa, trabalha fora, cuida de menino, cuida de tudo, no geral. Né? Então, assim, é muita coisa para a mulher. A mulher, ela é muito sobrecarregada, eu digo assim, porque não é fácil, né? Cuidar de menino, de casa, do marido, da comida, lavar roupa, limpa a casa, e leva o menino para a escola, e pega, e leva para não sei aonde, e futebol, e tem isso, tem aquilo, e tem inglês, é tanta coisa, e é a mulher que mais faz essa parte, né? A gente vê homens fazendo, mas são poucos, raros, né? Mas a maior parte da função é da mulher. Eu acho que mulher tinha que ter uma medalha, um troféu para a mulher todo ano. Porque as mulheres são muito, assim, inteligentes em tudo. Elas pegam tudo muito rápido. Você conversa com a mulher, ela tá ouvindo aqui, conversa aqui. Homem não, se você falar com o homem é assim, ele só vai entender aquilo e pronto. Essa divisão das tarefas domésticas, sobretudo, ainda é um desafio. Nós precisamos entender isso. Desmistificar todas as pessoas que numa casa habitam devem ter dever naquela casa, né? Então, isso é cultural. Quando as mulheres foram para o mercado de trabalho, é como se a sociedade dissesse, você tem que ir para o mercado de trabalho, mas tem que continuar fazendo essa função. Então, é algo que nós temos que mudar também. Também faz parte da educação das famílias, porque muitas vezes os meninos e meninas são criados de modo diferente também. Então, se reproduz esse machismo dentro de casa, transferindo para as meninas essa responsabilidade, deixando os meninos isentos dessas tarefas. Então, isso realmente precisa mudar e não é só em função da sobrecarga, é de compreensão de que o lar é responsabilidade de todas as pessoas que ali estão. Vai servir para a próxima família, né? Que aqueles meninos e meninas vão construir, né, provavelmente, famílias. Então, esse dever deve ser um dever compreendido como para todas as pessoas e não para as mulheres. Mas ainda é um desafio, sem dúvida alguma. É verdade. Se tratando de violência, né? Como é que tá? Porque, assim, as mulheres, elas estão se calando menos, eu acho. Então, o nível de denúncia, nós tivemos um aumento, inclusive o 180 reproduz isso, que foi reativado agora. Então, o 180 do governo federal está recepcionando mais, nós recebemos os primeiros relatórios. Houve um aumento, sim, nas denúncias. Aqui no estado também há um aumento das medidas protetivas. Essa denúncia realmente aumentou. Não podemos associar ela a um aumento de violência. Agora, o feminicídio, sim, houve um aumento do feminicídio. Porque o feminicídio, ele é o ápice da violência. Sim. Acontecem níveis de violências que terminam por culminar no feminicídio. Então, é como se essa etapa estivesse sendo pulada, essa violência se intensificou e, evidentemente, os feminicídios terminam por aumentar em todo o país. Então, nós precisamos ainda ter esse mesmo processo de educação que nos leva a uma casa, a um lar, a uma sociedade mais justa, tem de chegar também na compreensão de que as mulheres não estão disponíveis, a vida das mulheres não está disponível para ninguém. Então, o sujeito tem um padrão machista que ele espera da mulher obediência. Quando essa obediência não vem, não pode vir mesmo, ela resulta em violência. Então, é algo que nós precisamos também de um processo de educação, mas precisamos também que a sociedade tome para si a responsabilidade dessa denúncia.
Então, a última coisa que uma mulher que sofre violência precisa é de julgamento. Ela precisa de ajuda, é de amparo. É alguém ajudá-la a mostrar, olha, existe toda uma rede de serviços de atendimento, você deve fazer a denúncia, você não deve se calar, nós devemos estimular isso. E se você presencia uma violência, você tem o dever de reportar essa violência às autoridades, porque do contrário a gente vai continuar nessa sociedade incivilizada em que a violência contra as mulheres vira algo corriqueiro, é banalizado e as pessoas começam a assimilar como algo que não tem jeito. E é óbvio que tem jeito. Qual é o nível dessas mulheres? Tipo assim, é mais de classe mais baixa, é misturado, tem algumas pessoas também de classe um pouco mais... Porque tem gente que fica com vergonha, né? Pessoas que são da classe da sociedade, não posso, porque senão vai sair um bafafá, todo mundo vai saber, enfim. Então, às vezes esconde bastante, aguenta bastante coisa, né? Então, as violências, elas estão em todas as classes sociais. O que nós verificamos nas classes menos privilegiadas é que há uma potencialização em determinados aspectos, em determinados setores. Entretanto, a violência está em todos os níveis. Todas as mulheres, sejam elas com menos poder aquisitivo, sejam elas com mais poder aquisitivo, elas têm vergonha, elas não gostam de denunciar, elas acham que vão poder resolver sozinhas. Se aquele casamento já foi bom em determinado momento, ela pensa que vai poder resolver questões sozinhas e a violência não se resolve sozinha. Mesmo porque a mulher está por demais machucada para tomar muitas vezes determinadas atitudes. Como ela tem esperança de resolver, de que aquela violência cesse, há uma tendência de que só quando ela se agrava muito é que ela parte para a denúncia. E nós sempre indicamos que a violência é o primeiro sinal, busque ajuda, porque aquela violência, há inclusive pelo CNJ um violentômetro, que vai mostrando a gradação e o nível dessa violência. Então, essa violência pode culminar no feminicídio. Ao primeiro sinal dessa violência, busque ajuda. Às vezes a pessoa dá uma chance, né, Aline? Dá chance pro parceiro. Não, vou dar mais uma chance. Ele diz que ia melhorar. E aí, você acha que tem que avaliar muito bem, né, o nível de pessoa, da pessoa realmente, se ela vai mudar. Só que ela tem essa chance de mudança mesmo, ou ali é só para fazer o migué e depois voltar de novo, uma crise novamente e voltar a violentar a mulher novamente? Olha, Marília, se tem uma coisa que é importante, são essas divulgações que nós temos hoje, esses canais de comunicação, essas campanhas, porque elas vão mostrando, como Lídia falou, que não se começa, ou raramente se começa, num primeiro momento, uma violência muito grave. Ela geralmente vai dando indícios, não é? É uma violência patrimonial, se quebra objetos, é uma violência psicológica, é uma violência moral. E aí a pessoa, para tentar amenizar, ou manter, muitas vezes em nome dos filhos, em nome daquela idealização de casamento e família que a pessoa tinha, ela vai tentando não olhar para isso, não enxergar da forma, não é? E às vezes, com toda essa divulgação que a gente tem hoje, às vezes uma amiga chega junto, um parente chega junto, quer dizer, aquela rede de apoio que a pessoa tem, chega junto e vai alertando. Então, hoje em dia a gente diz isso, ao menor sinal de violência, sabe, se afaste, recue, tente conversar com uma pessoa, porque você vai desculpando aquilo, vai deixando aquilo e a tendência é que vá ficando mais grave. Aquele ciclo de violência que a gente já vê tão divulgado, né, muitas vezes a pessoa está dentro desse ciclo, já passou pelo menos 1 ou 2 vezes por esse ciclo, de passar por uma situação ruim, a pessoa pedir desculpa, ela desculpar, ter ali um breve momento de que está tudo bem, isso volta a acontecer. Então, ao menor sinal disso, esteja em alerta, porque a gente vai vendo todos esses casos que são divulgados, por exemplo, de feminicídio, começa com essas situações que são violências que a pessoa vai dizendo assim, não, mas foi tão pouco, foi micro, foi uma coisinha, foi atribuído àquele momento, né? Deixa passar. E o que é pior, muitas vezes a pessoa até pensa que tem uma parcela de culpa. Não, mas foi porque eu falei dessa forma, foi porque eu não fiz isso, foi porque eu não acessei aquela situação que ele queria que tivesse feito. Então, às vezes a pessoa começa até a internalizar uma culpa. Então, é importante que ao menor sinal de violência você já, né, esteja atento para verificar se vale a pena continuar ou não, porque vão acontecer outras vezes.
né? A verdade. gente vê, você perguntou a questão da classe, né? A gente vê muitas vezes na justiça casos que são levados, né, de famílias economicamente mais abastadas, que têm condições melhores ali e que estão passando por essa situação, né, que passaram por situações de violência. Então, hoje em dia, é estar atento. Aconteceu uma vez, vai acontecer de novo. Quais são os tipos de queixas mais comuns lá quando chega no seu consultório em relação à questão do psicológico da mulher, quando o assunto é profissional, por exemplo? Porque às vezes a mulher ela é muito, né? Tipo, porque você não é uma boa profissional, porque você não dá para ficar nesse cargo. Então ela às vezes entende que ela não é capaz, né? Então começa a ficar, a saúde mental dela começa a não ficar muito boa, então ela começa a achar que realmente ela não é boa para aquele cargo, para aquela profissão, enfim. É exatamente Existem isso. pessoas que chegam realmente bem Isso, depressivas pessoas e tudo mais, né, Aline? Isso, pessoas que você vê que tem condições, que se preparou, que estudou, que está exercendo bem, mas fica nesse questionamento, né? Mas atribui a sorte, atribui a ter tido uma ajuda de alguém, da equipe, né? Dos colaboradores, e muitas vezes fica nesse questionamento, né? Eu acho que não é mesmo para mim, eu acho que é melhor tentar outra coisa, eu acho que eu quero fazer até um teste de orientação profissional para ver se não é outra área minha, ou será que é melhor voltar para casa? Então fica nesse questionamento, muitas vezes a pessoa tem por si só, né, uma autoestima meio balançada ali, e aí vem uma outra pessoa e faz exatamente isso, né, desmerece o trabalho daquela mulher e ela começa a se questionar, né, será mesmo que eu deveria estar aqui? Será que não é melhor eu ter a minha paz e ficar em casa ou voltar para o cargo que eu estava? Então, fortalecer a autoestima dessa mulher, né, para que ela possa se olhar, se validar, para que os outros a validem, é um processo muito importante. É verdade. Como mudar essa realidade, Lívia? Porque é tão difícil, né? Mas precisa mudar. Precisa né? mudar. Então, nós temos trabalhado incessantemente para interiorizar essas políticas. Hoje, a Paraíba tem uma das redes mais sólidas de atendimento às mulheres. Então, aquelas que buscam ajuda, elas encontram esse amparo. Nós temos hoje uma patrulha Maria da Penha, por exemplo, que é um programa integrado que atende as mulheres, que já está em 128 cidades da Paraíba, nesse processo de interiorização que o governador João Azevedo nos pede. Tem funcionado muito bem, entretanto, e dentre essas mulheres atendidas, nós não perdemos nenhuma para o feminicídio, é um dado animador, então a rede de serviços funciona, essa rede de atendimento funciona. O que nós precisamos mesmo é mudar na sociedade essa naturalização da violência. Então, violência naturalizada, em que a sociedade ainda teima em dizer que em briga de marido e mulher não se mete a colher, a gente tem que meter o faqueiro inteiro e tudo que tiver ao seu alcance. Nós precisamos de um processo de educação, a sociedade gasta muito tempo dizendo não tem que falar de gênero nas escolas e as violências aumentando, porque sequer os meninos e meninas vão compreender, nem mesmo a legislação, nem mesmo esses direitos de que homens e mulheres podem viver na sociedade de maneira harmônica, sem violência. E nós precisamos que governos municipais e estaduais, não adianta só o governo do estado fazer. Então, a política para as mulheres hoje é uma política que faz quem quer e não poderia ser assim. Nós deveríamos ter em todos os municípios um centro de referência da mulher. Infelizmente, nós não temos. Isso é uma atribuição dos municípios. Da mesma maneira que nós temos o centro de assistência social, nós tínhamos de ter um centro de referência de atendimento às mulheres. Então, essa política ela ainda está mais no voluntarismo, ela precisa ser um sistema, ela precisa que haja uma obrigatoriedade, as mulheres precisam de orçamento, porque é uma política que sem orçamento, da mesma forma da educação, da saúde e de tantas outras, nós não vamos fazer. Então, uma sociedade que ainda tem, nós somos o 5º país que mais mata mulheres no mundo, então as políticas estão aí, mas a sociedade precisa mudar a sua conduta, nós precisamos reagir, compreender essa violência como uma violação dos direitos humanos. Quem escuta uma vizinha sendo espancada no meio da noite, que se incomoda com o barulho, que não toma nenhuma providência, quer apenas voltar a dormir, você está contribuindo com essa violência também. Então, você ligando para o 190, você vai estar evitando um feminicídio muito provavelmente. Se tem notícia de uma violência que não esteja acontecendo naquele momento, 197, a Polícia Civil vai fazer as diligências, as investigações, vai ver esse inquérito, vai encaminhar à justiça. Então, nós vamos ter um sistema
também funcionando de reação da sociedade. Então a gente precisa disso ainda e é óbvio que a gente tem que ampliar essas políticas, estamos ampliando, né? Hoje mesmo nós estaremos daqui a pouquinho premiando 40 prefeituras com o selo social Prefeitura Parceira das Mulheres, que são aquelas cidades que se inscreveram e que durante um ano desenvolveram políticas para as mulheres, né? Este ano foi para as mulheres LGBTs, tinha uma premiação especial, haja vista que essas mulheres têm menos políticas ainda. Ano passado foi enfrentamento ao racismo, no próximo ano é para as mulheres com deficiência. Então, mas engloba todas as outras políticas também. E nós estamos na terça-feira inaugurando o Banco Vermelho, que é um projeto nacional que bota um banco vermelho para as pessoas refletirem, é uma simbologia sobre a violência. Vai ser lá na Lagoa, que as pessoas podem chegar. Está uma distribuição de material, há um processo educativo, que é para as pessoas saberem que essa violência é uma responsabilidade de toda a sociedade. Então, estamos atuando, trabalhando muito, mas precisamos que a sociedade se some a nós, não admitindo qualquer tipo de violência. Você veja que, se você vê uma criança sendo maltratada, você chama o conselho tutelar. Se você vê um idoso, você vai chamar os órgãos competentes. Se você vê uma pessoa atacando o meio ambiente, você chama os órgãos também, mas para a mulher não. Para a mulher você teima em achar que aquilo é uma coisa do âmbito privado, que ela deve resolver privativamente, e não é assim. Essa é uma violação de direitos humanos que diz respeito a todas nós, a todos nós. Então isso precisa mudar ainda na sociedade. Maravilha. Obrigada, viu, Lídia, por você ter vindo aqui participar do nosso programa. A Aline também quero agradecer. Muito obrigada, Aline. Queria só, amanhã é dia do psicólogo, né? Então também vão ter vários eventos em vários lugares da cidade, instituições de ensino, né? Então vale a pena aí também estar, né, cada vez mais ouvindo a psicologia. Maravilha. E parabéns antecipados. E as psicólogas e os psicólogos são profissionais que atuam nessa rede de atendimento. Em todas as unidades há psicólogos, psicólogas, assistentes sociais e advogadas. Muito obrigada por nos receber aqui mais uma vez. Obrigada, viu, meninas? Maravilha. Olha, agora deixa eu falar da loja que me veste, minha gente. Olha que lindo esse